A esquizoanálise combate a psicologia e a psicanálise e é urgente que a gente faça uma crítica à psicologia e à psicanálise e a todos esses saberes instituídos, sejam eles também a psiquiatria, a neurologia, tudo aquilo que nós conhecemos, pensamos sobre a nossa maneira de viver a vida. No entanto, a esquizoanálise, ela não se reduz a um mero combate a esses saberes instituídos. Porque, veja, na psicologia nós tínhamos até então uma ciência que tinha uma finalidade de tratar sintomas ou de operacionalizar a vida, de tornar a vida mais operacional. Na psicanálise nós fomos um pouco além quando começamos a pensar o real. O problema da psicanálise se dá no momento onde ela visa nos adaptar à realidade. E aí a psicanálise se acomoda com isso. E isso nós não toleramos na esquizoanálise. Porque entendemos que se trata de um tipo de alienação, né? Uma alienação à realidade. Então na esquizoanálise nós pensamos não um tratamento de sintomas, uma operacionalização da vida ou uma adaptação ao real, mas pensamos a criação de vida, a criação da existência. Todos temos um modo de viver a vida, saibamos disso ou não. Nós temos todos uma filosofia de vida. Então, o capitalismo, por exemplo, ele não se trata de um mero regime econômico global. O capitalismo, ele é uma filosofia de vida, é uma maneira de ser, uma maneira de existir, uma maneira de se relacionar, uma maneira de consumir a vida, uma maneira de tirar proveito da vida. E por tirar proveito, essencialmente, descarta também parte da vida. A filosofia religiosa também é o mesmo, também é uma maneira de ser, uma maneira de viver. Portanto, a esquizoanálise, para ocupar esse lugar, ela se trata de uma filosofia de vida, uma maneira de viver a vida, mas que não é religiosa e nem alienada e nem se refere a um conformismo como parte de viver parte da vida. Como uma máquina, por exemplo, um computador, um celular que precisa de um software para funcionar. Na falta do software, aquilo se torna um objeto inútil. Então, nós precisamos de uma filosofia, mas não precisamos de uma filosofia de vida que rebaixe a existência e que aliene a existência. Então, a esquizoanálise, ela traz um pensamento natural, no sentido não naturalista, mas no sentido de pureza em relação à natureza humana. E por ter essa condição, permite uma relação imediata de conexão com a realidade e de composição e criação dessa realidade e por que não também de conexão ao espiritual e ao divino também, uma vez que não está sendo determinado, subjugado numa vida pecaminosa, né? Que a psicanálise também vai trazer, nesse sentido, ideias relacionadas a um desejo também pecaminoso, no sentido em relação a desejos sexuais ligados aos pais, por exemplo. Então, por não ter nenhum tipo de alienação e intermediação nesse modo de pensar a vida, é que a esquizoanálise consegue alçar um voo da nossa existência e possibilitar que a gente não se relacione mais com o mundo com uma parte da gente, mas se relacione com o mundo na nossa plenitude, em coexistência com tudo o que existe e que faz parte da nossa vida, sem nenhum tipo de alienação, ou algo alienígena, ou algum tipo de rebaixamento da vida. Então, viver plenamente, integralmente e, portanto, intensamente também, fazer um uso intensivo dessa vida, pela condição essencialmente de criação de vida, incide
inevitavelmente num modo artístico de se fazer a vida. Fazer da vida uma obra de arte. Fazer da vida também, quando conectada às questões espirituais, algo que está relacionado a uma eternidade da existência. Então, retomar o poder da vida em relação àquilo que a vida pode, sem mais se conformar com um rebaixamento da vida, se adaptar, estacionar numa crítica reativa em relação à vida, né? Condenar o inferno aos outros. É muito fácil a gente ocupar esse lugar de ficar meramente criticando, né? No entanto, isso não quer dizer que a gente não faça uma crítica, mas essa crítica, ela se dá por efeito, ela faz parte desse modo de ser, que não coaduna, que não se aliena a nenhum tipo de poder instituído. E, portanto, liberta toda a potência da vida e capacidade da gente se conectar à espiritualidade e a toda a potência que existe e que coexiste com a gente na vida. E aí nos retorna a uma essência natural, naturalmente amorosa, naturalmente gentil, e não mais a um modo de ser onde a gente vive indignado, vive inconformado, ou vive adaptado, ou vive parcialmente a vida.